Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Enio. Ellen. Maria Gleice Kelly. Não sei se é Vanelli. Briena. Jailma. Roseane. Ivaneide. Algumas das pessoas que já estão na sala, né? Eu já comecei a gravação. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Eu vou começar a me apresentar aqui para vocês, tá certo? Mais uma vez, quero desejar boa noite a todos vocês. Dizer que é um imenso prazer poder estar aqui com vocês, dividindo essa disciplina de gestão logística em saúde. Eu me chamo Cristiane, sou docente aqui do Rio Grande do Norte, trabalho na UFRN, dou aula tanto no curso de graduação de enfermagem quanto no mestrado de saúde coletiva. E aí vou estar com vocês nessa disciplina gestão logística em saúde, que vai estar acontecendo nas próximas 3 semanas. Para começar, né, que é o tempo que o pessoal Ilza quer falar, o microfone mexeu? Acho que não, deve ter sido só, deve ter batido sem querer, né? Para começar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para poder estar apresentando mais ou menos o formato da disciplina. Todos vocês já conseguiram entrar no Moodle, conseguiram ter acesso à disciplina? Como é que está essa questão? Alguém ainda não conseguiu ter acesso ou já está todo mundo conseguindo acessar toda a disciplina? Teve um probleminha com o vídeo, que eu fui comunicada, o vídeo foi retirado do YouTube, né? Mas aí eu já pedi para que repassasse um, um, um outro link para vocês que consta de uma resolução que substitui o vídeo que vocês iriam estar assistindo. E aí eu posso disponibilizar aqui também no chat para vocês. Ok? Todo mundo está tendo acesso à disciplina? Boa noite, Luiz. Ótimo, o Vanelli está dizendo que sim, que todos já estão tendo acesso. Pronto, então, diante disso, né, eu vou fazer uma apresentação rapidinha aqui, compartilhando minha tela com vocês, para que a gente possa dar início a essa aula de hoje. A gente vai ter aula hoje e na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário de 19 horas, e na semana seguinte vai ser numa terça-feira, só porque a disciplina ela é muito curtinha, né? E aí, se ficasse na quinta, ia ficar na véspera do encerramento. Vocês já conseguem ver aqui a minha tela, a projeção? Eu não estou conseguindo ver mais ninguém. Se puderem me sinalizar, falando no microfone, né? Eu agradeço. Estão vendo a tela? Sim, Tá, joia. Obrigada. Eita, estão pedindo para entrar, ó. Deixa eu ver aqui. É que eu vou ter que ficar liberando as entradas e mexendo na tela ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Me deem só um segundinho aqui, peraí, que eu vou ver se eu consigo acessar de um outro computador que eu estou com ele aqui também. Porque aí eu libero as entradas em um computador e apresento sem ter interrupção no outro, porque tem muita gente pedindo para entrar. Só um segundinho.
Só um segundo, viu, gente? Só para que a gente não fique sendo interrompido. Eu estou ligando aqui. O pessoal está só pedindo para entrar, senão não vou conseguir apresentar para vocês o slide. Pior que o outro aqui tá é lento. Acho que eu vou começar mesmo e vou ficar me dividindo. Peraí, parece que vai abrir agora. Vou começar aqui enquanto eu abro no outro e vou mostrando para vocês a questão da disciplina. Então, o que que a gente vai ver nessa disciplina a partir de agora, né? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão da cadeia de suprimento, vamos entender o que significa isso, né? Quais os aspectos operacionais que envolvem essa cadeia de suprimento, trabalhar um pouquinho sobre a questão da logística do abastecimento, tentar entender como é que é feita essa seleção desses materiais, desses insumos, né, a questão da compra, do armazenamento e da distribuição. A gente vai estar tentando abordar um pouquinho também, né, as questões que envolvem o uso racional dos medicamentos. Alguém pedindo para entrar. Vamos ver. A questão do uso. Angélica levantou a mão. Pode falar, Angélica. Angélica? Não, professora, foi na hora que eu entrei, aí eu bati a mão. Mas eu estou aqui só escutando. Iranice. Ah, tudo jóia. Iranice também estava com a mão levantada. Sim, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só para lhe orientar, professora, um pouquinho, a sua primeira. Tem 10 minutos de tolerância, que talvez esteja entrando muita gente nesse meio de 10 minutos, para não me atrapalhar, se você quiser ir. Que também já chegou, mas passou agora os 10 minutos. Isso. Pronto, a gente atingiu os 10 minutos. Eu estou tentando entrar num outro computador, porque ainda tem gente pedindo para entrar. Não sei se Certo, vocês porque o estão. horário. Isso. O pessoal está vindo do trabalho, né? E tudo. Isso. Aí o problema é que, como eu que estou gerenciando as entradas, toda vida que eu libero a entrada de um, eu saio da Atrapalha. tela. Aí eu estou tentando ver se eu consigo acessar aqui nesse outro, mas confesso que não está, o outro não está muito rápido, não. Mas deixa eu ver aqui se agora vai dar certo. Peraí, porque aí eu agilizo, que eu não fico mudando de tela. Deixa eu ver se agora vai. Pronto, parece que agora vai. Aí eu vou poder liberar com um e apresentar no outro. Então, voltando aqui à apresentação. Tá dando eco para vocês, não? Não. Ótimo. Então, voltando à questão da ementa, né? O que que a gente vai estar trabalhando? As questões que envolvem a cadeia de suprimento,
alguns conceitos relacionados a essa cadeia, né, a forma como os materiais, os insumos, eles são selecionados, como eles são adquiridos, comprados, armazenados e também a forma como eles são distribuídos, né? Vamos tentar abordar ainda a importância do uso racional desses materiais, desses insumos, né? Para tentar diminuir ao máximo, né, o prejuízo tanto para o sistema de saúde quanto também para os indivíduos de uma maneira em geral. Vamos discutir um pouquinho sobre a questão do ambiente hospitalar, de alguns sistemas funcionais prediais, assim como dos parques de equipamentos e a categorização das unidades de saúde, ações de gerenciamento de uma maneira em geral. Então, todos esses tópicos que foram citados agora, né, eles vão estar distribuídos em 3 unidades, onde cada unidade vai estar acontecendo em uma semana. E a gente está começando nesse momento, então. E aí, nessa primeira unidade, que se refere à aula de hoje, né, a gente vai justamente conversar um pouquinho sobre o que vem a ser essa cadeia de suprimentos e a logística do abastecimento. Vamos trabalhar alguns conceitos e, a partir daí, vamos entender os 4 subsistemas que existem e que são super importantes para que essa logística do abastecimento ela aconteça de forma adequada. Na sequência, a gente vai, próxima semana, entrar na unidade 2 e vamos trabalhar todas as questões que envolvem a gestão de medicamentos, né? Então, como é que é feita essa seleção desses medicamentos, né? Como se dá a programação para a aquisição desses medicamentos e a questão também do armazenamento, né? Como é que se tem que pensar, que maneira é a maneira que deve ser adotada para que a gente consiga acondicionar esses medicamentos, mantendo a sua qualidade, mantendo a sua eficácia, sem fazer com que eles sofram nenhum dano na sua farmacologia, né, e, consequentemente, acabe gerando um prejuízo no sentido de sua ação final, ela acabe não acontecendo depois que ele chegue junto ao usuário. E na terceira unidade, a gente vai abordar a questão da manutenção e do gerenciamento dos ambientes hospitalares, né? Vamos trabalhar sobre a definição do que vem a ser esses ambientes hospitalares, sobre os parques de equipamentos, a questão do gerenciamento dos materiais e alguns procedimentos gerenciais também. E vamos discutir algumas coisas acerca da manutenção de uma maneira em geral. Então, diante dessas 3 unidades, né, concluídas essas 3 unidades, a gente vai ter conseguido abarcar todo o conteúdo que foi proposto para que essa disciplina ela pudesse ser desenvolvida. E aí, em termos de metodologia, né, o que foi pensado para a disciplina? Que ela fosse realizada, né, por meio de algumas aulas síncronas, que serão em número de 3, como eu falei inicialmente, uma que está começando hoje, outra próxima quinta-feira, e na semana subsequente, né, na terça-feira. Além dessas aulas no Meet, se vocês já tiveram a curiosidade de acessar o Moodle, né, vocês viram que tem alguns textos, alguns capítulos de livros e alguns vídeos, resoluções, que foram sugeridos para que vocês estivessem acessando para poderem conseguir um empoderamento maior acerca da logística na área da saúde, né? E a gente vai estar trabalhando também com a questão de fóruns, né, de discussões, para tentar mensurar, né, como é que está essa apreensão desse conteúdo por parte de vocês, se vocês estão conseguindo realmente compreender direitinho, ou se ainda está ficando alguma lacuna, né, nesse aprendizado de vocês.
A disciplina vai ser coordenada por mim, né, e orientada pelos tutores que vocês já conhecem, que já vem acompanhando vocês desde o início do curso. Enquanto atividades avaliativas, a gente vai constar com 2 atividades. Uma atividade que já faz referência a essa primeira unidade, que vai ser uma produção textual. Então, vocês vão estar se dividindo em grupo de até 5 alunos, né, para estarem realizando uma produção textual. E essa produção textual já está lá, né, na Wiki, e vai valer 10 pontos. E no final da disciplina, após a terceira aula assíncrona, vai ficar aberto um questionário, onde esse questionário ele vai envolver, né, as 3 unidades, questões relativas às 3 unidades, para a gente tentar fazer um fechamento, né, do que realmente foi aprendido por todos vocês. E aí esse questionário, ele oportunizará, né, a cada um dos alunos 2 tentativas, e ele valerá 10. Então, tem essa atividade de produção textual, que vai ser realizada, né, em grupo, que valerá 10 pontos, e tem esse outro questionário, no final da disciplina, que também valerá 10 pontos. E aí, vai ser feita uma média aritmética dessas 2 atividades para que vocês consigam a nota final da disciplina. Alguma dúvida por enquanto? Ou tudo tranquilo? Então, vamos seguir por aqui. Aqui. Então, agora, propriamente, a gente vai estar começando a disciplina, certo? E aí, o que eu vou pedir para vocês, né? Eu vou passar aqui, deixa eu interromper bem rapidinho essa apresentação, e eu vou passar via chat um link para vocês, e a gente vai estar tentando começar esse primeiro contato, digamos assim, sobre a disciplina, tentando ver o que vocês já têm de conhecimento de mundo, né? O que vocês já têm, talvez, de experiência pessoal, por meio da produção de uma nuvem de palavras. E aí, eu vou estar pegando aqui o link, vou estar colocando via chat para vocês, e vou pedir que vocês acessem esse link, e vocês vão estar, a atividade é justamente para que a gente pense, reflita um pouquinho sobre a questão da logística, né? Quando vocês viram essa disciplina, gestão logística na área da saúde, que pensaram na questão da logística em si, né? O que veio à mente de vocês quando se fala em logística? O que é que a gente pensa, né? Quais são as primeiras palavras que vêm na cabeça da gente? E aí eu vou pedir para que vocês possam estar colocando o que vocês pensam por via esse link, para que a gente possa começar a discutir. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. E aí, o que já está aparecendo, né? Programação, organização, precisão, processos. O que mais que logística lembra? Me ajudem? Eu sei que tem muita coisa aí na cabecinha de vocês, né? Suprimentos, distribuição, fluxo. Temos 49 pessoas, então ainda dá para colocar muitas coisas, né? Não precisa necessariamente vocês colocarem sempre palavras distintas, não, né? Se alguma das palavras que já está aparecendo seja algo que inicialmente vem na mente de vocês,
vocês podem estar colocando sem problema nenhum. Então, ordenamento, organização está aparecendo em destaque, né? Muita gente pensando em processos, gestão de processos, organização de recursos, habilidades, ordenamento, armazenamento, precisão. Ainda falta gente, ó. Tem 48 pessoas na sala, por enquanto 22 escreveram. Metodologia, habilidades, disciplina. Processos de execução. Mais alguém? Ordenamento, caminho, insumos. Protocolo. Protocolo. Irene, quer falar, Irene? Irene está com a mãozinha levantada aqui, ou foi por engano também? Bem, então, é mais ou menos isso, né? Que já foi posto aqui. A logística, ela vem na realidade, né? Ela tem sua origem principalmente na questão militar, né? Os militares inicialmente que precisavam, né, ir para a guerra, eles precisavam se organizar para tentar encontrar maneiras, né, de sobreviver tanto durante aquele momento de confronto, né, como também maneiras de viabilizar a chegada de materiais, a chegada de armamento, a chegada de alimentos, né? E também possibilitar a questão de possíveis fugas, né? Nas situações em que eles precisassem sair daquele local de perigo, ou que eles tivessem sofrido algum ferimento, até mesmo para que eles pudessem ser cuidados em ambientes, né, hospitalares, para aquilo, ou que eles tivessem que sair daquela localidade, do ambiente da guerra, para retornar, né, para as suas cidades ou para outras localidades, eles precisariam desenvolver alguns fluxos, precisariam desenvolver alguns caminhos, precisariam de uma organização de processos para que tudo isso pudesse, de fato, acontecer. E foi a partir dessa ideia, né, que essa questão da logística, ela surge, né, e ela acabou sendo replicada, digamos assim, para outras áreas também. E aí, a gente pode dizer que, independente, né, do local, se é numa fábrica, se é numa unidade básica de saúde, ou se é num hospital, alguns processos, alguns fluxos, algumas organizações precisam acontecer
para que, de fato, né, o material, o cuidado, para que as coisas aconteçam adequadamente e o usuário ele seja beneficiado, sem que haja gastos irracionais, sem que haja gastos desnecessários, e de forma que os insumos e esses materiais, eles consigam ser selecionados e serem distribuídos de forma adequada, de forma certa, né? Então, principalmente quando a gente trabalha logística na área da saúde, uma preocupação grande é tentar justamente identificar todos os materiais, os insumos certos, no momento certo, em quantidade certa, para ser direcionado ao usuário certo, né? E na hora que a gente consegue juntar esse conjunto de itens aqui listados, a gente acaba dizendo que a gente conseguiu desenvolver, né, uma logística eficiente. E aí, a gestão logística, ela pode ser entendida como uma parte da gestão da cadeia de abastecimento que objetiva, né, planejar inicialmente seus processos, implementar, justamente com o propósito dessa eficiência, dessa eficácia desses fluxos, para que se consiga, né, armazenar e distribuir adequadamente os bens, os serviços, né, informações, desde a sua origem, a origem dos insumos, né, até realmente a sua finalidade, que seria a entrega, né, desses serviços, desses insumos, desses medicamentos, desses materiais até os consumidores finais. E já que ela se trata de uma parte, né, da cadeia de abastecimento, é necessário que a gente compreenda o que é essa cadeia de abastecimento. A cadeia de abastecimento nada mais é do que uma cadeia de suprimentos, né? Onde a cadeia de suprimento, a gente pode associar ela como sendo um conjunto de unidades que vão estar se apoiando umas às outras por meio de processos, de fluxos de materiais e insumos, com o objetivo de tentar atender às necessidades dos usuários. Então, é como se a gente tivesse uma rede de serviços, onde essa rede, ela precisa conversar, né, as diferentes instâncias, a unidade de saúde precisa conversar com o almoxarifado central, precisa conversar também com os serviços que promovem, né, a distribuição dos materiais que precisam ser armazenados no almoxarifado, e precisa conversar também com os usuários, porque tudo vai estar voltado para essa questão de se atender de forma eficiente aquele usuário que busca o sistema de saúde. E aí, pensando nisso, surge a preocupação de como conseguir fazer com que esse usuário ele passe a ter seu tempo mais otimizado, né? Ele passe a ser mais melhor visualizado, no sentido de ter um atendimento mais direcionado, de ter um atendimento mais eficiente, sem que ele precise passar longos tempos, né, em fila de espera, sem que ele precise passar muitas vezes naquela unidade de saúde ou naquele hospital em busca de um determinado atendimento. A logística, a gestão logística, ela vai envolver tanto a questão, né, dos serviços como um todo, né, quanto também a questão desses materiais e desses insumos. E essa cadeia de suprimento, na hora que ela consegue conversar de forma adequadamente entre as unidades que a constituem, conversam de forma adequadamente, sem que haja interrupção, sem que haja ruído, né, o usuário ele acaba sendo beneficiado.
E que ruído seria esse, né? Um ruído que poderia estar acontecendo, por exemplo, seria o fato de não se ter noção das reais necessidades de usuários de uma determinada localidade. Então, digamos, a gente está aqui no Nordeste, e, por exemplo, no Nordeste é bem frequente, né, a cada ano, é uma coisa bem sazonal e bem forte, a questão das arboviroses. E aí, sabendo de que as arboviroses é um acontecimento cíclico, que demanda determinados atendimentos, determinados tratamentos, determinados medicamentos, é interessante que se conheça essa necessidade dessa localidade, para que sempre que esses surtos eles acontecerem, né, o sistema está preparado justamente para atender a necessidade daqueles usuários que adoeceram por alguma arbovirose, por uma dengue, uma zika, uma chikungunya. Na hora que não se sabe o que é necessário e os momentos em que são necessários, né, o fornecimento de determinados medicamentos, de determinados atendimentos, a gente acaba provocando ruído na cadeia de suprimento, e aí o que a gente vai ver? Muitas vezes são instituições que vão estar, por exemplo, lotadas, né, de alguns medicamentos, e os usuários precisando de outros tipos de medicamentos, que não são aqueles condizentes com a realidade, né, que eles se encontram, digamos assim. E para que essa logística ela aconteça, né, de forma adequada, é preciso se entender que ela envolve, né, uma cadeia realmente de coisas, desde o momento em que se planeja a compra de materiais e de insumos, até o momento em que se promove a distribuição desses materiais e desses insumos. Porém, o detalhe é que, mesmo tendo conseguido entregar, né, esse serviço, tendo conseguido entregar esse medicamento para o usuário, ela não se acaba. Por quê? Porque ela ainda perpassa pela questão da assistência técnica, da assistência hospitalar, pela questão da garantia da qualidade do serviço. Então, se um usuário foi até uma unidade de saúde buscando um atendimento, e durante o seu atendimento foi prescrito um determinado medicamento, digamos uma dipirona para ele, né? E aí ele saiu daquele atendimento e foi buscar essa dipirona. Então a gente viu que, teoricamente, o medicamento foi comprado, estava disponível e foi distribuído. Porém, se esse medicamento ele estava com validade vencida, se esse medicamento ele não foi acondicionado adequadamente, ele não vai conseguir promover uma ação que se esperava no momento em que ele foi prescrito para o usuário. E aí é que entra essa questão da garantia, né? De se observar, se atentar, que mesmo nas situações em que o processo, teoricamente, ele é concluído, mas ele tem que ser concluído de forma a garantir a eficiência do processo, certo? E aí a gente para pensar e para refletir um pouquinho, né, acerca da questão das causas dos materiais, da falta de materiais nas unidades de saúde. E se pergunta, por que será que falta material? Por que será que falta medicamento? Por que é que a gente vive uma realidade em que a gente presencia, né, tanta falta de insumos de uma maneira geral? Será que é por incompetência dos gestores? Será que é por questões financeiras? Que causas são essas que levam, né, a essa falta de material? E aí existem algumas causas que podem ser divididas em causas estruturais e em causas organizacionais.
Uma causa bem importante que precisa ser listada é a questão da prioridade, né, política que se dá para os serviços, e não é diferente para o serviço de saúde. Então, na hora que não se estimula, né, o profissional de saúde, no sentido de estar promovendo salários condizentes com a função que eles desempenham, no sentido de estar investindo, né, naquele profissional, ou no sentido de estar colocando pessoas, né, em que as pessoas elas não estão realmente preocupadas com o fazer, e sim com tirar proveito daquela situação. Então, a gente identifica que isso vai gerar prejuízo, né, vai gerar um prejuízo estrutural para a unidade, para o serviço de saúde. Uma outra coisa que compromete bastante é a questão do clientelismo político, né? Que é aquela coisa dos políticos estarem colocando aquelas pessoas para gerir determinadas unidades, independente da capacidade técnica que as pessoas têm, mas apenas, né, por indicação política, por acreditar que aquela pessoa vai trazer algum retorno para ele de alguma forma. E aí isso compromete bastante. Uma outra causa que precisa ser destacada, né, se refere às questões burocráticas, né, onde algumas pessoas que estão na gestão, elas não estão preocupadas em fazer o melhor, né? Elas querem fazer o certo, independente de se aquele certo vai ser, não é que o ideal não seja fazer o certo, né? Mas fazer o certo por fazer, muitas vezes acarreta em você não conseguir trazer o benefício para o cliente, para o usuário final, né? Então, o importante não é fazer certo as coisas, né? E não apenas, é fazer certo, mas fazer também as coisas certas, né? Não basta apenas fazer por fazer. Tem que estar fazendo certo, sim, mas tem que estar fazendo no momento certo as coisas certas. E às vezes essa questão burocrática faz com que algumas pessoas não se preocupem em estar fazendo as coisas certas no momento certo, se preocupam apenas em não estar fazendo errado. Ah, eu vou estar fazendo isso aqui porque sei que isso tem que ser feito em algum momento. Se aquele momento era o momento para fazer aquela determinada atividade, isso não pesa para essas pessoas, né? E a centralização excessiva também do planejamento e da decisão política acaba comprometendo. Por quê? Porque acaba que a gente tem, muitas vezes, decisões, né, que não conseguem enxergar as necessidades individuais de cada serviço. E aí, essa centralização não dá essa ideia do que realmente é preciso para cada unidade de saúde, para cada hospital, e prejudica bastante, fazendo com que umas unidades sejam abastecidas, né, com quantidades excessivas de determinados materiais, de determinados insumos, em detrimento a outras, né, que acabam ficando desprovidas desses materiais. Em relação às causas organizacionais, o que a gente observa, né? Que é uma falta de identificação com a missão, né? Em algumas situações, o gestor está lá só para cumprir o seu papelzinho, mas, no fundo, ele não está interessado em fazer o serviço funcionar, em fazer a unidade melhorar, avançar, né? A preocupação não é essa. Além disso, né, existe a questão da falta de gestão profissionalizada, que envolve a questão da capacitação. Nem sempre as pessoas, muitas vezes, são colocadas, né, pessoas para estar gerindo determinados serviços sem experiência, né, e não que a falta de experiência seja um problema, mas às vezes a pessoa, além de não ter a experiência, ela não tem o interesse em aprender, né? E aí isso acaba comprometendo bastante.
A carência no desenvolvimento contínuo dos recursos humanos, que seria na questão da educação permanente, né, da educação continuada, de estar o tempo todo promovendo uma capacitação dos servidores, uma capacitação dos prestadores de serviço para estar melhorando essa assistência final. A insuficiência de recursos financeiros também é outro ponto que pesa, que a gente sabe que não se consegue não se consegue prover uma assistência adequada sem recursos, porque precisa se pagar, precisa comprar os insumos, precisa pagar os profissionais, precisa de uma série de coisas que envolve a questão do dinheiro. E aí os recursos financeiros, eles são importantes, né? A ausência de um controle e um acompanhamento, muitas vezes se compra um estoque, né, muito grande e não se faz um acompanhamento desse estoque para saber se tudo que foi comprado realmente está sendo utilizado, para saber o que está faltando e o que precisa ser reposto. A falta de planejamento, a logística em si, ela envolve a questão do planejamento. Não se pode pensar em logística sem pensar em planejamento, porque o primeiro ponto, né, que liga a questão da logística é o planejamento. A logística, para ela existir, ela parte do planejamento, e esse planejamento, ele vem circundado uma série de outras ações que vão fazer com que ela aconteça. Então, na hora que o planejamento ele não acontece, que as coisas vão sendo feitas à medida que a necessidade vai aparecendo sem planejamento nenhum, isso vai comprometer a questão desses insumos, desses materiais dos serviços de saúde. E também a questão, né, dos chefes improvisados e dos servidores desmotivados, né? Precisa-se sempre estar estimulando os profissionais, estar valorizando aquelas pessoas que trabalham naquele serviço para que eles possam justamente se envolver com o que fazem e estar ofertando serviços de qualidade e o usuário se beneficie com isso. Então, para que essa logística, né, ela possa realmente estar sendo implementada, a gente vai partir do princípio de que ela forma um sistema, e aí seria a logística do abastecimento, onde essa logística do abastecimento é um sistema de abastecimento que vai ser composto por alguns subsistemas, e são esses subsistemas que vão ser o propósito da aula de hoje. Que subsistemas são esses? O subsistema de seleção e uso, de controle e acompanhamento, de compras e aquisição, e de guarda e distribuição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês se pronunciem, tá, gente? Que como eu não estou vendo vocês, né, eu vou falando acreditando que vocês estão compreendendo tudo o que eu falo. Aí, o subsistema de seleção e uso, que é o primeiro subsistema. Então, como eu falei para vocês, né, a logística, ela parte do planejamento. O primeiro ponto para que ela aconteça é o planejamento. E não seria diferente com o seu primeiro subsistema. Na hora que se pensa, né, na seleção e no uso, a primeira ideia que vem na cabeça é que é o primeiro subsistema da cadeia de abastecimento, da logística de abastecimento, e aí, para isso, nesse momento, é o momento em que a gente vai pensar, vai planejar, vai estar identificando, né, as necessidades daquele serviço de saúde, o que é que eu preciso providenciar, o que é que eu preciso, a quantidade que precisa ser comprada, né, o que precisa ser, não ser comprado no momento, porque já existe, precisa se fazer um levantamento como um todo, do que já existe disponível e do que não existe, para poder, a partir desse momento, selecionar quais são os itens prioritários
para serem comprados em detrimento dos materiais que já existem, né? Então, é o início, o planejamento, a identificação item por item do que é usado no sistema produtivo. E aí é importante que durante esse momento que está se selecionando todos os materiais e os insumos, que se busque o máximo de informação com todos os usuários do sistema, desde aquelas pessoas, né, os usuários finais realmente, os clientes, os pacientes, até os prestadores de serviço daquela unidade, daquele hospital, porque eles é que têm uma ideia, né, que tem a vivência no dia a dia das necessidades daquela unidade lá de saúde. Então, somente a partir desse levantamento, dessa aproximação com todas as pessoas que compõem aquela unidade, é que a gente consegue chegar a uma necessidade real dos materiais, dos insumos que precisam ser comprados, né? E, consequentemente, da quantidade também. Agora, a quantidade, ela é super importante, porque a partir da quantidade, a gente vai estar atendendo ao número de usuário e às necessidades do usuário, mas ela não pode vir separada da qualidade, né? Então, todos os materiais que forem comprados, que forem selecionados, eles precisam também ser observados com relação à sua qualidade. Então, nesse sistema de seleção e uso, vai ser o momento em que a gente vai tentar se chegar aos materiais que serão necessários de serem adquiridos, aos materiais, aos medicamentos, né, insumos de uma maneira em geral, em quantidade adequada, mas sem deixar de lado a questão da qualidade. E aí, como é que a gente vai fazer para saber o que precisa comprar e a quantidade que precisa comprar, né? Para isso, existe uma comissão permanente de materiais, de padronização de materiais e insumo, que é uma comissão que é formada por diversos profissionais para justamente tentar fazer essa identificação do que uma determinada unidade precisa para estar suprindo em termos de materiais e de insumos para os seus usuários. Só que essa comissão é uma comissão permanente que constrói uma relação, que constrói uma lista padronizada desses materiais que precisa ser comprado, mas que precisa pensar na questão de uma compra racional, de um uso racional desses medicamentos, desses insumos, desses materiais. E aí, a partir desse uso racional, dessa quantidade adequada e dessa qualidade adequada, né, o paciente, ele vai ser o beneficiado. Essa comissão, ela constrói a LBM, que nada mais é do que a lista básica de materiais e insumos, onde essa lista, ela é atualizada, ela precisa ser atualizada periodicamente por essa comissão permanente, né, de acordo com as necessidades das localidades. Então, existe uma lista, que é uma lista genérica, que serve para todo o Brasil, mas cada região, ela pode acrescentar determinados materiais e determinados insumos de acordo com a sua especificidade, né? Para entrar nessa lista de materiais e insumos, esses materiais, eles precisam ter uma descrição ou uma especificação, né? Dizendo precisamente que material é esse, como é que é esse material, de que ele é feito, para que ele serve. E aí, como é que se faz essa especificação? Como é que se consegue especificar um material e insumo? Essa especificação, ela é feita a partir de uma descrição detalhada dos materiais que precisam ser adquiridos nessa lista básica de material. Então, nessa lista,
descrito um medicamento, né? Digamos, paracetamol. Então, esse paracetamol, ele precisa estar lá discriminado, muitas vezes ele precisa ser acompanhado de parecer técnico, né? Que vai dizer o porquê que ele entrou na lista em detrimento de um outro medicamento qualquer, né? O que ele tem que pode ser alocado nessa lista, enquanto um outro medicamento que tem uma ação similar não foi colocado na lista. E para se fazer essa especificação, né, muitas vezes a gente se utiliza de algumas de algumas associações, né, de algumas instituições que vão estar auxiliando nessa composição, como, por exemplo, né, para estar especificando o tipo de material, o tipo de insumo. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o Banco de Especificações do Ministério Público e até mesmo os catálogos dos fabricantes. Todas essas associações aqui, né, o Instituto, são alternativas secundárias, digamos assim, né, que auxiliam na constituição dessa lista. Mas é interessante lembrar que, além de se consultar, né, para se especificar a inclusão de determinados materiais na lista básica de materiais e insumos, os usuários são as fontes primárias para essa especificação. Por quê? Porque é o usuário que está na ponta, né? E vai ser ele justamente que vai ser a pessoa, a principal pessoa capaz de dizer até que ponto determinados produtos que foram utilizados por ele realmente surtiram efeito, foram eficientes nessa utilização. Essa lista básica de medicamentos, ela seleciona, identifica e especifica. Mas para a unificação do processo do abastecimento, é necessário também que se use alguns métodos simplificados de identificação de materiais e insumos, como, por exemplo, a classificação, né? Muitas vezes existem vários materiais que pertencem a um determinado grupo, e aí é preciso que se classifique todos esses materiais para estar juntando em um determinado grupo, e essa classificação ela vai justamente se basear em quê? Em adotar critérios que permitam com que um grupo de material possa ser colocado junto, né, enquanto outros materiais estejam agrupados em outros grupos. Além disso, existe a questão da codificação. O que viria a ser essa codificação? É a possibilidade de você identificar um a um daqueles materiais que estão colocados lá no grupo. Exemplo, né? Se agrupou, se classificou, né? Os fios de sutura. E aí, os fios de sutura, eles possuem vários números, possuem várias características, mas cada fio, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. A classificação, ela vai servir para agrupar todos os fios em um grupo, mas só a partir da codificação, eu vou conseguir identificar especificamente cada um daqueles fios. O nosso segundo subsistema, né, depois que se consegue fazer a seleção, né, para poder se pensar em utilizar determinados insumos, determinados materiais, é o momento que a gente parte para fazer o controle e o acompanhamento desses materiais, para a partir daí a gente ir para a compra. Então, diante, né, de posse dessa lista básica de materiais, que nos indica o que a gente pode comprar, o que a gente deve comprar, esse subsistema de controle e acompanhamento vai dizer em que momento a gente vai comprar aqueles materiais que estão dispostos lá na lista, né? E
em que quantidade a gente vai comprar esses materiais. Então, o subsistema de controle e acompanhamento, ele vai ser útil justamente para que a gente possa compreender, né, quanto a quantidade do material que precisa ser adquirida e em que momento precisa ser adquirido. E, para isso, a gente precisa atentar para algumas questões importantes, né? Uma primeira questão é o nível de estoque. Eu preciso ter conhecimento de qual é o estoque que a minha unidade já dispõe dos diversos materiais e insumos. Aqueles materiais que eles se encontram em quantidade aumentada, que não estão tendo saída, eles precisam ser, eles não precisarão ser priorizados. Muitas vezes o que a gente vê é um desperdício, né, de dinheiro público na compra, muitas vezes, de diversos produtos para as unidades de saúde, de uma maneira em geral, em que muitos produtos são consumidos rapidamente pelos usuários, enquanto outros ficam lá estocados, armazenados, e praticamente nunca são utilizados, muitas vezes eles acabam até passando do prazo de validade. E esse subsistema de controle e acompanhamento, na hora que ele consegue ser desenvolvido de forma eficiente, a gente consegue evitar que isso aconteça, porque se faz o acompanhamento periódico do que se tem, né, um inventário, o que se tem e o que se precisa adquirir e o que não é necessário mais adquirir. E vai ser esse nível de estoque que vai estar ajudando justamente nessa programação, nesse acompanhamento do que precisa entrar na unidade, do que precisa ser adquirido e do que está tendo mais saída, né? É a movimentação de materiais e insumos a partir do consumo mensal. E para eu atingir o nível de estoque ideal, digamos assim, eu preciso entender que a minha unidade, ela consome mensalmente uma certa quantidade de todos os materiais que ela tem à sua disposição. E para isso, esse consumo mensal, para que ele possa ser realizado, né, existe uma formulazinha, que seria justamente, como o ano ele tem 12 meses, para a gente calcular esse consumo mensal, a gente pegaria o consumo da unidade de um determinado produto, né, ao longo de 6 meses, e aí faria uma média, né, dividido por 6. Aquela quantidade lá é a quantidade média que a unidade gasta com um determinado insumo. E aí a gente tem um consumo mensal. Exemplo, né? Digamos que precise se fazer um levantamento do consumo mensal dos esparadrapos de uma unidade. Então, se viu que no mês de janeiro se gastou 10 esparadrapos, né? 10 rolos de esparadrapo. Fevereiro voltou a gastar 10. Em março gastou 20. Em junho e assim por diante. Ao final dos 6 primeiros meses, se soma quanto foi gasto, né, de esparadrapo e se divide por 6. O valor que se resulta é o consumo mensal de esparadrapo que a gente precisa ter para garantir, né, o funcionamento do serviço sem que falte esparadrapo. No entanto, se a gente se limitar a essa questão do consumo mensal do esparadrapo, pode acontecer alguma situação, né, inespecífica, imprevista, que faça com que, em algum momento, esse uso de esparadrapo, ele se acentue. Então, sei lá, vai que teve uma catástrofe, né, numa determinada região. E aí, teoricamente, o número de pessoas que vai precisar fazer curativos a partir daquele momento vai aumentar. E, consequentemente, para um determinado mês, se eu estava utilizando aproximadamente 10 rolos de esparadrapo diante de uma catástrofe que envolveu muitas vítimas, esse número se eleva. Para a unidade não ficar desprovida, né, não ficar sem o suprimento adequado, é preciso que a gente pense não só na questão do consumo mensal,
mas que a gente pense também na questão do estoque mínimo. E o que seria esse estoque mínimo? Seria a quantidade mínima de materiais e insumos que precisam ser mantidos, né, para evitar um desabastecimento, assim como o excesso de produtos estocados. E aí, esse estoque mínimo, ele se resume ao quê? Ao consumo mensal vezes o prazo. E para a gente calcular esse prazo, a gente tem que saber quanto tempo que leva para que, uma vez comprados os esparadrapos, esses esparadrapos eles estejam disponíveis lá na unidade. Então, se leva-se, por exemplo, 2 meses para que, após ser feito o pedido de um determinado esparadrapo, esses esparadrapos cheguem, o estoque mínimo, ele seria o consumo mensal, vezes esse tempo que se leva para esses esparadrapos chegarem. Se a gente tiver chegado, né, a uma conclusão de que o consumo mensal foi de 20, e o estoque e o prazo que se leva é de 2 meses, esse estoque mínimo, então, seria 20 vezes 2, que daria o quê? 40, né? Então, a gente precisaria de 40 rolos de esparadrapo como estoque mínimo para garantir que não haja desabastecimento de esparadrapos num determinado serviço. Esse prazo de reabastecimento, como eu falei, né, deve ser definido segundo a realidade de execução administrativa de cada estabelecimento dos serviços de saúde, ou seja, envolvendo o tempo que decorre entre a solicitação da aquisição do material até a entrega, de fato, pelo fornecedor. E, além da questão do estoque mínimo, ainda existe uma preocupação para garantir uma segurança maior, que seria o estoque de segurança ou estoque estratégico, onde esse estoque de segurança, ele entra principalmente nessa questão dessas situações adversas, como foi o exemplo que eu dei de uma catástrofe, né, em uma região. E aí, como é que seria calculado? A gente tem o estoque mínimo, a gente tem o consumo mensal, esse estoque de segurança, ele pode ser calculado a partir do entendimento de que o estoque de segurança vai ser igual ao consumo mensal. Se a gente tem 20 rolos de esparadrapo como consumo mensal, a gente pode adotar como estoque de segurança esses 20. E aí, sabendo que o estoque mínimo, ao se somar com o estoque de segurança, né, vai resultar numa quantidade que não permita, né, um desabastecimento em situações adversas, o ideal seria que a gente somasse o estoque mínimo mais o estoque de segurança para estar com um quantitativo de esparadrapo que garanta essas situações não previstas. Compreenderam? Com relação à gestão de estoque, né? Então, uma vez que a gente conseguiu planejar a quantidade que a gente precisa providenciar para as determinadas unidades de saúde, né? Dos insumos e dos materiais de uma maneira em geral, é importante que a gente consiga entender que há uma necessidade de se gerir esse estoque. E aí existem algumas estratégias que a gente pode estar se utilizando para fazer essa gestão. Uma das estratégias é a adoção da curva ABC. E o que essa curva ABC vai fazer? Ela vai dar uma ideia de que itens, quais os itens que requerem, né, um custo maior e do percentual, da quantidade desses itens que precisam ser adquiridos. E aí a gente precisa atentar para algumas questõezinhas, né? Itens agrupados como itens A. Que itens são esses, né? São aqueles itens de alto custo, aqueles itens que acabam requerendo uma demanda financeira muito elevada. Em média,
o percentual desses itens é bem pequenininho. Aqueles medicamentos, por exemplo, que se usa no tratamento de doenças raras, né, de doenças específicas. Então, em média, 5% desses itens precisam ser estocados, quer dizer, a gente precisa de um estoque pequeno, mesmo se tratando de, mas são itens que mesmo tendo um estoque pequeno, que eles requerem uma demanda financeira, uma demanda de recurso muito grande. Então, os itens que são alocados, né, que são agrupados como itens A, são justamente esses, aproximadamente 5% de itens que costumam requerer 80% dos recursos financeiros na sua reposição. Já os itens classificados no grupo B, eles têm uma importância financeira intermediária e também uma utilização intermediária. Normalmente, eles representam 15% dos itens que são estocados, e eles requerem uma média de 15% também dos recursos financeiros na sua reposição. Já os itens que são agrupados no grupo C, são itens são itens mais baratos, mas que, no entanto, eles são mais utilizados pelos usuários, pela população de uma maneira geral. Então, eles costumam representar 80% do que a gente precisa ter em estoque. Por outro lado, eles costumam requerer apenas 5% do financeiro na sua reposição. E aí, como é que a gente constrói, então, essa curva ABC, né? Seria da seguinte forma: todos os materiais que a gente precisa comprar, todos os insumos, eles têm preço. E a gente tem uma média, a gente tem uma noção da quantidade que precisa ser comprada a partir dessa curva. Então, na hora que a gente faz um inventário dos materiais que a unidade precisa ter e do preço que esses materiais, que esses insumos, né, eles trazem consigo, a gente pegaria e listaria em ordem de preço, colocando os mais caros em cima da lista e ia colocando uma ordem decrescente, do mais caro para o mais barato. Então, os 5% mais caros, né, eles estariam alocados no grupo A. E aí, depois, a gente pegaria os 15% para colocar no grupo B e finalizaria com os 80% restante, que estariam alocados no grupo C. E aí, a gente tinha, a partir daí, né, essa descrição de uma curva ABC para a unidade que a gente trabalha, para a unidade que a gente está gerindo. Uma outra opção seria justamente classificar todos esses itens a partir da curva Venn ou XYZ, onde essa curva, ela classifica os materiais de acordo com a necessidade, com a essencialidade técnica. E aí, existem alguns insumos que eles não podem faltar de jeito nenhum nos serviços, porque eles são insumos considerados vitais, né? Oxigênio, por exemplo, no hospital, é algo que não pode, né? A gente viu o caos que aconteceu em Manaus na época do auge da pandemia do Covid-19 por falta de oxigênio. Então, esses insumos vitais, que são insumos que põem em risco a vida ou o funcionamento, né, de um determinado estabelecimento de saúde, eles são classificados em um grupo de insumos que não podem faltar de jeito nenhum. Na sequência, a gente pode classificar outro grupo de materiais, né, de insumos, como sendo insumos essenciais, que são aqueles insumos que têm sua importância, mas que não necessariamente eles são vitais. Eles vão fazer falta, mas eles não vão comprometer a vida dos usuários, dos pacientes. Então, alguns medicamentos, alguns uniformes, por exemplo, podem ser citados dentro desses insumos essenciais. E os insumos não essenciais são aqueles insumos que, apesar de também, né, terem a sua importância, mas eles podem ser dispensados na ausência de uma condição financeira, né, que permita a sua compra, como, por exemplo, a questão do material de escritório, né?
O ideal realmente é que a gente consiga, proporcionalmente, adquirir, né, os 3 grupos de materiais em quantidades que se adequem, né, de acordo com a sua essencialidade técnica. Por isso que essa outra opção, ela prioriza essa questão, né, da essencialidade. O terceiro subsistema está acabando, viu, gente? É o subsistema de compra e aquisição. Então, uma vez que a gente já fez a seleção, né, que a gente já sabe quais são os materiais que as unidades elas necessitam, que os serviços eles necessitam, quais são os insumos. Uma vez que a gente já fez o acompanhamento de como é que precisa ser pensado, né, em termos de quantidade, de qualidade, desses materiais, da compra desses materiais, aí vem o momento realmente de se efetuar a compra, de se realizar a aquisição desses medicamentos, ou desses materiais, ou desses insumos, né? E no serviço público, uma das formas de estar adquirindo esses materiais se trata justamente, né, da licitação, que vai ser um procedimento formal, utilizado pela administração pública, para estar facilitando, né, de uma forma, como é que eu posso dizer, meu Deus, de uma forma clara, de uma forma transparente, a aquisição dos materiais e dos insumos para as diversas unidades de saúde. E, atualmente, existem 2 leis que estão vigentes, né? Tem a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e tem a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que versam sobre a questão das licitações, né? De como é que se deve acontecer essas licitações. Até o ano passado, apenas essa lei 6.666, ela era aplicada. E aí, uma vez que a lei 14.133 veio à tona, né, foi publicada, ela acabou revogando alguns itens, alguns artigos da lei 6.666, mas, em contrapartida, ela deixou uma margem, uma brecha, para que outros artigos, né, ou até mesmo a lei como um todo, continuasse a ser utilizada até nos próximos 2 anos. E aí, essa lei, de acordo com essa última lei, 14.133, que foi publicada, ela permite, né, ela deixa claro que a lei anterior, que era vigente, ela só vai ser revogada na íntegra após decorrido 2 anos da publicação oficial. E aí eu trouxe um ponto aqui para vocês terem noção, né, do que mudou de uma lei para outra, né? Anteriormente, a gente tinha que as licitações, elas poderiam estar ocorrendo por meio da concorrência, da tomada de preços, do convite, do concurso, do leilão e do pregão. E a partir da última lei, essa lei 14.133 de 2021... Oi, Pro. Licença aqui, tá chegando um pouco baixo aqui para mim. O volume tá baixo, a voz da senhora. O volume... Tá baixo a voz. Deixa eu tentar ver se eu consigo... Tá apresentando isso, que para mim não está aparecendo também. Como é? Só está com alguma apresentação que para mim não está aparecendo. É Daniel que está falando? Peraí, deixa eu ver. A apresentação para mim tá. Agora a voz diminuiu o volume, tá mais baixo. Melhorou agora? Eu ouvindo eu tô, só não estou ouvindo a apresentação. Daniel, você não quer tentar sair e entrar de novo? Porque já que ela está dizendo que a apresentação está aparecendo. E, Irene, a voz melhorou ou não? Melhorou a voz. Não sei se e é o a microfone. apresentação continua, tá ótima.
Eu acho, Daniel, que pode ser algum problema da conexão. Estão dizendo que está tudo normal. Se você quiser sair, eu libero o teu acesso novamente. Aí você entra. Quer tentar? Quero. Agora eu posso fazer uma pergunta, professor? Eu atrapalho. Pode, não, claro. Eu queria saber o que a senhora acha, assim, em relação à licitação, separar os blocos ou fazer uma licitação só da saúde. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. Quando eu era gestor, eu preferia fazer assim, licitação para odontologia, licitação para atenção primária e a licitação para o hospital. Porque às Isso. vezes acontece de uma empresa que ganhou a luva, por exemplo, que parou, né? Aumentou demais, acontece muito isso. Os insumos aumentam, a empresa começa a parar de mandar, fornecer, né? Estratégia, né? Aí até você conseguir eliminar, às vezes é uma empresa que tem parceria com a prefeitura, você não pode tirar, né? Então, eu acho que a gente tinha o refúgio de fazer assim, quando um não fornecia, mas tinha a de odontologia, que era outra empresa, aí você conseguia pegar, né? É certo isso? Daniel, eu concordo com você, né? Porque na realidade, assim, toda vida que a gente faz um bloco grande, a gente corre o risco de deixar outros setores desabastecidos na hora que acontece isso com uma determinada empresa, né? Porque se, por exemplo, se a gente consegue subdividir, por mais que o prejuízo ele aconteça, como você citou o exemplo aí, né, de determinados materiais da odontologia que começaram a encarecer demais, ou então começaram a deixar de ser fornecidos, mas se você separa por bloco, você consegue ainda manter uma quantidade de material sendo suprida para outras áreas. E se você fizer sempre num conjunto grande, aí você já vai comprometer demais. Então, quando se está na gestão, né, a gente tem que se pensar nessas alternativas para justamente ver se a gente consegue otimizar o processo e não prejudicar tanto o fim, né? Já aconteceu também comigo, de quando tem um bloco muito grande, a empresa de Goiânia, empresas maiores, ganharem, e aí você tem dificuldade para receber esse produto. Não é como uma empresa mais próxima que você pede com 2 dias já está lá, ou 3, né? A logística é mais rápida. Com certeza. Aqui no Rio Grande do Norte isso também acontece demais. Eu trabalho aqui na UFRN, né? E de vez em quando tem empresas que dão muito trabalho nesse sentido, enquanto tem outras mais próximas que a gente, assim, consegue fazer com que o processo flua, com que a gente não tem trabalho, não tem problema nenhum. Realmente a licitação, apesar de ser uma via, né, que ajuda na questão da transparência, mas em algumas situações ela tem algumas questõezinhas que a gente precisa realmente tomar muito cuidado para não causar prejuízo para o objetivo final, né? Uma vez uma pessoa me falou que era contra a licitação, depois eu vim entender que realmente, porque assim, no interior, nas cidades pequenas, nem todo mundo quer participar de licitação. Geralmente quem participa é aquelas empresas que já tem uns vícios, que já ajudou o gestor, que aí já tem 2, 3 empresas, e assim vai, né? E Uhum. acaba empurrando materiais ruins, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na especificação. Era isso que eu ia comentar. Caminhada da minha jornada nessa questão de saúde pública, eu vim aprendendo que a gente tem que especificar bem
às vezes um detalhe, carro, por exemplo, um detalhezinho que você acha ali, para tirar os outros, porque senão a gente recebe Isso. muito material ruim, perde tudo. E Agora mesmo a gente está com um problema no município que não está tendo soro fisiológico. Tá? pronto. E um ponto importante da especificação é o seguinte, que não basta apenas a gente especificar o que a gente quer. A gente muitas vezes precisa especificar justificando o porquê de um determinado produto em detrimento a outro. O que o outro produto tem que já trouxe prejuízo, né, de experiência vivida, que não deve ser recomprado em um segundo momento. Muitas vezes, por exemplo, são seringas que vêm sempre com os êmbolos, né, que provocam vazamentos, e aí os medicamentos, eles não conseguem ser, eles acabam sendo perdidos, e na hora que a gente diz que se prioriza, né, a compra de determinadas marcas em detrimento a outras, porque outras marcas estão causando prejuízo por estarem vindo com defeitos, isso ajuda na questão da especificação, né? Se você especifica lá que a marca não pode gerar vazamento, não pode isso, não pode aquilo, ajuda um pouquinho nessa questão da compra, né? Desse processo de licitação. Mas se for uma compra de um lugar grande, a empresa recorre, né? Acaba atrasando todo o suprimento, né? A gente não consegue promover o abastecimento por causa dessas questõezinhas, realmente, é complicado. É meio chatinho mesmo. Mas, enfim, vamos seguir aqui para a gente finalizar. Qualquer coisa vocês podem complementar com alguma coisa também. Então, essa nova lei, né, que está em vigor atualmente, ela acabou retirando, né, a questão da tomada de preços e do convite, né, e acrescentando o diálogo competitivo. Eu até pedi para atualizar o material, para disponibilizar, né, a lei para vocês terem só conhecimento, né, quem tiver curiosidade, dar uma olhadinha depois, para estar entendendo um pouco melhor com relação a essas mudanças. Isso aqui foi só uma parte, né, das mudanças que aconteceram, tiveram muitas outras que não dá para a gente comentar aqui nesse momento. É porque, geralmente, né, esse assunto também, como tem leis, tem que dar uma revisada novamente. É um assunto mais denso, né? Tudo que envolve lei acaba sendo mais pesado realmente. Então, é bom dar uma lida, depois a senhora enviar para a gente, né? Tá certo. E aí, o último subsistema, né, é o subsistema de guarda e distribuição. Então, a gente já pensou, já planejou o que precisa ser comprado, a gente já fez um levantamento das quantidades e da qualidade dos medicamentos que precisam ser comprados, a gente já providenciou a compra, e aí é o momento da gente se preocupar com esse recebimento, com esse acondicionamento e com essa destinação final, né? Que muitas vezes é justamente para chegar até o usuário. E, para isso, a gente tem que atentar à questão de algumas entradas e saídas, né? Para que esse sistema guarda e distribuição ele funcione adequadamente, é interessante que ele tenha, né? Um setor destinado para recepção, um setor destinado para inspeção de qualidade, para estocagem e para distribuição. E o setor que vai receber esses materiais, esses insumos, juntamente com o outro setor da inspeção de qualidade, eles precisam estar, se não em posições opostas à distribuição, pelo menos bem distante, né, desse setor, para não correr o risco do material que foi recebido, ele ser distribuído, ele ser fornecido para o usuário sem que ele tenha sido conferido, sem que ele tenha sido inspecionado com relação à sua qualidade, né? O que pode causar risco para esse usuário. E outro ponto importante que a gente precisa tomar cuidado também, né, diz respeito à questão dessa estocagem, onde colocar esse material. Deixa eu ver aqui, falar um pouquinho mais dessa questão. Então,
na questão da recepção, é necessário que se faça a conferência, né, da quantidade de material que foi solicitada com a quantidade de material que foi recebida. Será que o quantitativo que chegou até o serviço está compatível com a quantidade de material que foi solicitada, que foi licitada? Então, muitas vezes, essa conferência ela vai ser feita em bloco, mas em outras circunstâncias, ela precisa ser feita item a item. E aí, precisa se dar uma atenção, né, considerada essa questão, para que não ocorra prejuízo financeiro em detrimento de se receber uma quantidade inferior à quantidade solicitada. Outra coisa, outra etapa, né, ou melhor dizendo, no que se refere à inspeção da qualidade, é estar avaliando realmente se todos aqueles materiais que chegaram até a unidade, eles chegaram nas condições que foram solicitadas. Se houve, né, se a qualidade está garantida, ou se houve algum comprometimento dessa qualidade no transporte, até o momento em que chegou lá, né, se houve falha nesse sentido. Em relação à estocagem, uma preocupação é que medicamentos, por exemplo, né, medicamentos, cada material que for estocado, ele precisa atentar para as condições de estocagem. Se a gente lida com medicamentos, eles não podem estar expostos, por exemplo, a um local onde tenha muita umidade, nem onde tenha muito calor. Outros medicamentos precisam estar acondicionados em temperaturas extremamente baixas, né? Ou não podem estar perto de temperaturas baixas. É interessante que o local que faz a estocagem desses materiais, desses insumos adquiridos, ele seja um material, né, que seja protegido contra incêndio, se possível, né, que tenha uma certa dificuldade, né, com relação a possibilidades de eventuais roubos, né, que se consiga ter um certo domínio para não se permitir que o material que chegou, ele não consiga ser acessado pelo usuário, que ele seja acessado porque ele vai estar nas quantidades adequadas para ser distribuída, vai estar apresentando a qualidade adequada e não vai ter sofrido nenhum desvio, né, ou por destruição, ou por ter sido realmente desviado. E aí, a última etapa seria justamente essa distribuição, que seria essa entrega desses materiais, desses insumos até o usuário, né? E para que esse subsistema, né, ele aconteça, é interessante que a gente consiga romper um ciclo, né, que é denominado de ciclo da desconfiança. O que acontece? Quando a gente trabalha com o serviço público, há sempre uma desconfiança de, será que vai existir sempre disponível a quantidade adequada dos materiais, ou vai existir sempre dificuldade para se adquirir esses materiais? Aí, diante disso, acaba acontecendo que o usuário, né, tende a pedir mais, o subsistema acaba distribuindo menos, como o subsistema distribui menos, o usuário pede mais, e como o usuário pede mais, o subsistema distribui menos. Esse é um ciclo que acaba acontecendo, né? Sempre aquela desconfiança de ambos os lados, e aí não se consegue atender a demanda real, porque o sistema não distribui a quantidade adequada por achar que está sendo demandado além do que precisava. E, por outro lado, o usuário com receio, né, de ficar sem determinados produtos, acaba sempre solicitando mais. E a gente precisa tentar ver, né, como é que pode ser feito, o que pode ser feito para estar quebrando esse ciclo, para, de fato, estar sendo fornecido a quantidade necessária para o usuário, sem que falte e sem que haja necessidade de uma solicitação acima do adequado, né?
E aí, por hoje, gente, eu acho que era isso, né? Vou ficar disponível para eventuais dúvidas que vocês venham a ter. Vou verificar se já houve atualização, né? Junto à coordenação com relação ao link do vídeo que não funcionou, para estar mandando a lei para vocês. E junto com os tutores, fico à disposição para esclarecimentos, né? Ou agora, ou em um outro momento posterior. Oi, Fiquem- Pro, foi muito boa a aula, viu? Excelente explanação mesmo, gostei. Ai, que bom, obrigada, Irene. Alguém tem alguma dúvida que queira colocar para esclarecer? Se não tiverem mais dúvida, então vou me despedir de vocês por hoje, desejar uma excelente noite, um final de semana maravilhoso, e a gente volta a se ver próxima quinta-feira, nesse horário, 19 horas, tá bom? Tudo bem, obrigado aí, professora. Obrigada a Deus vocês. Vou abençoe. interromper a gravação. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Tchau. Tchau. Esse assunto é muito polêmico, se a gente passa a noite Pensei até toda que eu aqui. tinha Se desligado a gente já. for falar cada situação que a gente passa, Não, verdade. O interessante era que a gente pudesse compartilhar algumas principalmente situações, mas realmente o tempo é muito Não dá curtinho, né? tempo, principalmente seria assim, interessante mesmo, né, a vivência de cada um na sua unidade, muito Com mas não dá certeza. tempo. É, verdade. o responsável, né, que geralmente é o farmacêutico para fazer essas coisas, muitos não fazem, né? De quando eu trabalhei, Isso. só 2 que realmente faziam função, né? E aí a gente Sempre vê aquelas falhas que foram colocadas no início, né? Às vezes as pessoas que estão ocupando determinadas funções, elas estão lá por estar. Elas não têm o objetivo realmente de tentar contribuir com o serviço, né? tem Às que vezes ter o elas nome, estão né, por do farmacêutico. indicação, elas estão por oportunidade, foi uma oportunidade que apareceu, né? E aí faz por fazer. E, Sim. e dá nisso, né? A população que sofre mais. E a senhora falou isso aí, achei tão engraçado no final, porque a gente faz isso mesmo. A gente guarda o medicamento que sabe que vai faltar. A gente tem essa preocupação com o paciente. Pedir a mais porque sabe que está chegando no ano político, que não vai poder comprar de novo. Uhum. Né? Isso acontece, né? Na nossa realidade, infelizmente. Se fosse tudo organizadinho, assim como a senhora apresentou, o serviço público era outra coisa. A gente vê o sofrimento de outro colega passando necessidade com outro gestor porque faltou um produto.